9h50, estamos em ritmo de entrevista e agora conversando com o Dr. Ferreirinha, como ele é mais conhecido em toda a sociedade jacuipense. Vamos falar de política 2012, ano eleitoral. Novidades surgiram ao longo desta semana aqui na cidade de Riachão do Jacuípe e o Dr. Ferreirinha vai falar a respeito disso a partir de agora. Dr. Ferreirinha, bom dia, bom tê-lo aqui nos nossos estúdios. Bom dia, Geila, Carla, bom dia, ouvintes da Baiana, bom dia, ouvintes desse programa, Baiana em Revista, dessa emissora que tem contribuído de forma muito consistente e importante para o desenvolvimento de Riachão, pelo serviço que presta à comunidade. Estou aqui à sua disposição, Geila. Muito obrigada. Doutor Ferreirinha, o que leva um juiz aposentado a entrar na política, já que pode aí desfrutar de sombra e água fresca? Pois é, Geila, muitas pessoas me fazem essa pergunta. Eu tenho 30 anos de magistratura, exerço o poder há 30 anos. Significa que, a rigor, depois de 30 anos de serviço público, nada mais justificaria eu estar em busca do poder. Poder por poder, eu ficaria no meu conforto de ser magistrado. Eu tenho 60 anos de idade, poderia esperar mais 10 anos até minha aposentadoria. Eu deixei minha carreira para ficar em Riachão. Hoje eu poderia ser membro do Tribunal de Justiça. Os colegas da minha turma de concursos, todos hoje são desembargadores. O próximo presidente do Tribunal de Justiça foi meu colega de concurso. De forma que nada poderia me impulsionar a querer ser candidato ou exercer a política partidária se eu tenho essa história. Mas eu lhe confesso que as coisas em Riachão me incomodam bastante. As coisas como estão acontecendo em Riachão me incomodam bastante. Por isso é que eu estou me dispondo, depois de tanto tempo trabalhando em Riachão, a submeter meu nome a essa avaliação. A minha história, o trabalho que eu sempre desenvolvi aqui, o serviço que eu sempre prestei à comunidade. Então é com esse intuito, é com esse propósito que eu estou, depois de 30 anos de magistratura, me dispondo a colocar meu nome a essa avaliação pública. Pois é, sabemos que o cidadão e juiz Ferreirinha é um homem ético e digno. Em contrapartida, no meio político, infelizmente, não é possível detectar estes valores. Então não seria uma contradição a sua pré-candidatura? Ou a sua candidatura? Não, Geila, pelo contrário. Tem muita gente boa na política, fazendo política. Tem muita gente honesta fazendo política no Brasil. Tem muita gente honesta em Riachão para fazer política. O que ocorre é que, ao longo do tempo, o exercício da política partidária foi deixando no cidadão uma imagem muito ruim. E o cidadão hoje vê o político como o cidadão que não tem valor. Todos são iguais, mudam apenas as coleiras, que os cachorros continuam sendo os mesmos. Desculpa a expressão, mas é isso que a gente ouve das pessoas. Mas há político sério, há cidadão sério, há pessoas com propósito firmes de colocar um rumo diferente, de uma atitude diferente, de práticas diferentes, para que se construa uma cidadania mais respeitada, um município mais desenvolvido. E quanto a isso, eu não tenho nenhuma dúvida de que a minha história é o suficiente para demonstrar que eu também me submeto a isso, fazendo política partidária e tendo a certeza que eu não vou decepcionar. Não me considero iguais a esses que você se referiu. Pessoas que não têm pudor, que não têm valor, que não têm ética, que não têm compromisso. A minha proposta é de compromisso com a comunidade. Então, como seria o Ferreirinha prefeito? Vivendo um pouco além já. O Ferreirinha, eventual prefeito, ele seria um cidadão aberto a todas as manifestações da sociedade, uma pessoa aberta ao diálogo, que não concentra poder. Eu exerço o poder há muito tempo, não sou de concentrar. As pessoas que me conhecem sabem que eu não tenho arrogância, que eu não tenho nenhuma pretensão
de machucar as pessoas. Eu sempre fui um conciliador, sempre fui um homem que vivi com situações de crises de famílias na cidade e onde eu trabalhei em outras cidades, de forma que eu imagino o Ferreirinha, eventual prefeito, como um homem voltado para o diálogo, para a concórdia, para a paz, e é com esse espírito que eu entro nessa postulação. Agora a pergunta que não quer calar: por que a escolha do PT? Geila, eu vou lhe dizer muito claramente por que eu escolhi o PT. Eu recebi, quando eu me decidi que faria a minha postulação também a prefeito de Riachão, eu recebi algumas propostas de partidos aqui da cidade. Dentre elas, a do PT. E foi a primeira proposta que eu recebi foi do PT. O PT é o partido que transformou o país. O partido do presidente Lula, da presidente Dilma, que deu um salto de qualidade ao país. Há uma distribuição de renda melhor no país. O desemprego diminuiu substancialmente. Nós temos hoje um dos menores índices de desemprego no país em toda a sua história. Escolhi o PT porque eu gosto do governador Wagner. É um homem que também transformou a Bahia naquela Bahia briguenta que se dispunha contra todos, e Wagner abriu os braços à concórdia, à conciliação, e é um governador bem avaliado que está fazendo um trabalho espetacular na Bahia. Eu escolhi o PT porque os seus membros aqui em Riachão são pessoas muito corretas e tenho acompanhado o par e passo deles durante os anos, e todos são meus amigos, de forma que pareceria até estranho que eu escolhesse um partido que já tem inclusive um pré-candidato, porque Matheus é pré-candidato. Mas eu não estou impondo absolutamente nada. Eu não estou impondo candidatura ao PT. Nós temos uma relação de muita civilidade e respeito, somos homens democratas e vamos resolver essas questões dentro do PT de forma a atender aos interesses de todos. Por isso é que eu escolhi o PT, porque é um partido estruturado, de militância e composto de homens sérios. Tá certo. Agora, como fica, o senhor acabou de citar o Matheus, como é que fica a candidatura dele, já que ele também é pré-candidato pelo PT? O PT tem uma proposta de cidade, uma proposta de município, um projeto de inclusão, um projeto de reconstruir o Riachão, dessas práticas que aí estão hoje. De forma que, como nós somos civilizados, nós não vamos ter problema de resolver isso. Eu entro no PT como um soldado e é assim que eu vou me comportar. Agora, essa questão de definir candidatura, nós não vamos ter dificuldade não. Eu e Matheus somos muito amigos, o PT vai saber escolher o seu candidato e nós vamos trilhar nesse rumo voltado para contemplar o cidadão jacuipense com uma inclusão muito firme, muito consistente, acima de tudo com muita transparência. Então, neste momento, podemos dizer que o PT tem 2 pré-candidatos ou que no momento não tem pré-candidato, está ainda a decidir? Não, o PT tem um pré-candidato que é Matheus. Mas com a sua chegada, digamos assim? Com a minha chegada, nós vamos sentar civilizadamente com o mesmo objetivo, é o objetivo de construir um Riachão diferente, um projeto diferente para Riachão, com práticas novas, e nós vamos abraçar esse projeto com o mesmo propósito. E eu tenho a impressão que nós não vamos ter dificuldade de resolver isso não. Tá certo então. Doutor Ferreirinha, por que o senhor não escolheu o grupo da pré-candidata Tânia Matos para a sua filiação, já que por algumas eleições o senhor apoiou o grupo de Valfredo Matos? Eu gostaria de contar um pouco da história política de Riachão, Geila, se você me permite. Permito, sim, pode falar. É que eu comecei a fazer política com 18 anos. Lá em Nova Fátima, onde eu morava, com 18 anos eu já fui mesário numa eleição em 1972. Nesse período, nós contávamos como Grande Riachão. Eu, então, me
posicionava naquele momento como uma pessoa simpática ao grupo do saudoso Eliel Martins, do saudoso Gildásio Souza. Depois que o doutor Gildásio se elegeu prefeito, e isso é uma informação que pouca gente sabe, eu fui secretário do município na gestão do doutor Gildásio, em 1974. Fiquei lá 11 meses, muito pouca gente sabe disso, secretário de administração, que é um cargo muito importante, que o secretário de administração é o braço direito do prefeito praticamente. Pouca gente sabe disso. Então o exercício da política é uma constância na minha vida. Eu interrompi isso aí a partir de 1981, quando eu entrei na magistratura. A partir de então, eu me desliguei de qualquer interesse político, porque a minha profissão não me permitia que eu fizesse política partidária. De forma que eu escolhi o PT, e respondo agora a sua pergunta, por que eu não escolhi o grupo de Tânia? Não é que eu não escolhi o grupo de Tânia. Nós, em Riachão, temos uma oposição que é constituída de várias frentes. São vários postulantes na oposição. Eu trabalho com essa expectativa de que nós possamos estar unidos na reta final. Então, não existe aqui candidatura contra A, contra B, contra C. A oposição está unida por um projeto só. É um projeto de Riachão. É um projeto de desenvolver o Riachão. Um projeto de novas práticas. É por isso, eu não escolhi o PT porque é o PT. Eu escolhi o PT porque recebi o convite do PT, recebi de outros partidos, mas dentre todos esses que estão aí à disposição e aqueles que me ofereceram a oportunidade de uma filiação, eu escolhi o PT por causa dessas características todas que eu lhe disse. É o partido da presidente, é o partido do governador Wagner, é um partido estruturado em Riachão, que tem militância e que tem componentes que são meus amigos. É por isso, mas nada contra as outras candidaturas, porque o objetivo nosso é um só. É o horizonte, é o Riachão melhorado, o Riachão reconstruído, o Riachão desenvolvido. Esta semana, falando aí em oposição, doutor Ferreirinha, esta semana grupos da oposição de Riachão do Jacuípe se reuniram para a realização de uma possível união. Pelo visto, a união aconteceu. Agora, o que ficou deliberado nesta reunião? A reunião foi para nós afinarmos o discurso. Nós queríamos deixar bem claro que não pode haver discórdia entre a oposição. E quem é a oposição em Riachão? Porque nós temos hoje, claramente, pelo que se divulga, 6 postulantes. Essa reunião que nós tivemos, compareceram 4 postulantes, como foi divulgado. Os demais também foram contactados, mas infelizmente não puderam comparecer. Mas quem é a oposição de Riachão? Você poderia perguntar, quem é a oposição de Riachão? A oposição de Riachão hoje são todos aqueles cidadãos, aqueles políticos, aqueles cidadãos, aqueles eleitores que discordam do projeto que aí está, que discordam da prática que está sendo desenvolvida em Riachão, a prática de fazer política, que nós não concordamos. A oposição tem essa cara de dizer que esse modelo está esgotado, está exaurido, já está ultrapassado, e a oposição se constitui nessa frente de melhoria, de visualizar um Riachão diferente. Importante, neste caso, se for da vontade popular, sabe-se que Tânia Matos lidera os votos da oposição aqui em Riachão do Jacuípe. Então o senhor abriria a mão da sua candidatura para Tânia Matos? Eu disse na reunião e volto a reafirmar, eu não sou empecilho para absolutamente nada. O que nós queremos é construir uma oposição que tenha consistência e que tenha condições de vitória. O que nós queremos é isso. A gente sabe que nessas avaliações que são feitas, tem aqueles candidatos que têm mais preferência, que têm mais densidade eleitoral. Mas a nossa preocupação é com a agregação, é saber qual é o candidato que dispõe de condições de agregar toda a oposição, de oferecer um projeto consistente para Riachão, e isso aí é o que nós estamos buscando, nós estamos correndo atrás disso. E lá na frente, quando nós estivermos nessa caminhada definitiva ou chegando